que estão aqui na igreja com a gente, você que acompanha a gente aí pelo Facebook, pela nossa transmissão, seja bem-vindo. Deus abençoe. Iniciar uma oração, vamos orar pedindo que Deus nos ilumine nessa aula e trazendo a nós os ensinos que Ele deseja, né? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, mais uma vez a gente está aqui para mais uma escola dominical, Senhor. E te peço em nome de Jesus que nos ajude, ensina para a gente aquilo que o Senhor já preparou, Deus, e que esses ensinos possam fazer diferença na nossa vida, que isso fique gravado na nossa mente, Senhor, na minha mente, na mente dos meus irmãos. Eu te peço que o Senhor esteja nos ensinando coisas novas, mas também nos lembrando de coisas que a gente já sabe e que a gente precisa lembrar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de igreja, né? Aí às vezes vem aquele convite, né? Ô Wesley, vamos para a montanha domingo de manhã, né? Cedinho. Ó, um dia como hoje, numa montanha, hein? Ó, coisa fina. Aí eu respondo, rapaz, não posso, tem que ir para a igreja, né? Ou você vai convidar lá teu colega de trabalho, ou da escola, da faculdade, sei lá, né? Ô, vamos lá na minha igreja lá. Na minha igreja, né? O que é isso, né? O que é igreja? Saca da tua Bíblia aí em Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Deve ter Bíblia faltando num banco aí atrás, aí tem. Você está usando, né? A gente fica com Bíblia no celular, né? Daí a gente vai fazer a transmissão, né? O celular usando para fazer a transmissão e Bíblia onde, né? Também tem umas Bíblias soltas aí. Na minha mochila também tem Bíblia ali, se precisar. Atos capítulo 20, versículo 28. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Olha só, desenhei uma super igreja lá. Certo? Deixa eu colocar um pouco mais para. Enfim, é uma igreja. Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui é uma exortação aos líderes, né, pastores. Cuide da igreja que Cristo comprou com o seu próprio sangue. Igreja é uma palavra que ela tem diversos significados. A gente fala igreja para, né, é o prédio, tem gente que fala assim, não, a igreja é aquele local, né? A igreja é esse aqui, onde a gente está, a igreja da Vista Alegre. Alguém vai falar assim, não, igreja não é o lugar, igreja somos nós, somos pessoas. E afinal de contas, o que é igreja, né? Então, eu trouxe aqui algumas informações para a gente aprender ou relembrar o que é igreja. Quando a gente fala igreja, a gente está se referindo a quê? Ao lugar das pessoas? O que é isso, né? E eu acho que é importante a gente dar uma olhada da onde que surgiu essa palavra igreja, essa palavra que a gente usa hoje. Então, lá no Antigo Testamento já tinha uma palavrinha lá, que é no hebraico. Vamos ver se eu lembro como é que escreve isso. Agora a última também. É mais ou menos assim. Escreve no hebraico. De lá para cá, tá? O hebraico. Está escrito aqui, Kahal. É assim que fala, né? Kahal. Kahal é uma palavra que ela significa congregação.
Lá em Êxodo, capítulo 35, versículo 1, a gente vai ver que Moisés usou essa palavra. Lá está escrito assim, ó, você vai encontrando aí, eu vou falando porque tem umas 200 páginas aqui para falar da igreja, e se eu não apurar aqui, a gente não almoça hoje, né? E eu quero almoçar. Então vamos lá. Lá em Êxodo 35, 1 está escrito assim: Moisés convocou toda a Kahal. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. E depois, aí você pode anotar ou procurar rapidão também, Deuteronômio capítulo 9, versículo 10, está escrito assim: o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido, quando estava um kahal, uma congregação reunida, né? No hebraico, esse kahal aqui, em Deuteronômio, ele tá expressando assim: congregação reunida, povo reunido, reunido em assembleia, reunido em congregação. Tá? Tem uma outra palavra lá no Antigo Testamento, no hebraico também. Ih, rapaz, não vou conseguir apagar isso aqui. Uma outra palavrinha que é usada também no Antigo Testamento. A gente dá um jeito nisso, esquenta não. Vamos pintando por cima aqui. E deixa eu só escrever aqui a tal da palavra. Eu tenho que copiar porque sabe como é que é, né? O hebraico não é tão fácil assim como a gente pensa. Essa palavra aqui. Essa palavra também é usada no Antigo Testamento. Edá. Essa palavra aqui, ela também se refere à congregação, mas ela se refere a quando ao indivíduo, ao povo que o indivíduo pertence. Então lá em Números 16, 9 está escrito assim: será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel, ter separado da Edá, da congregação de Israel, para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o seu serviço no tabernáculo do Senhor, etc. Lá a palavra não é mais a Kahal, mas é Edá, é diferente, está se referindo ao indivíduo, né? Então se a gente fosse hebreu e tivesse no Antigo Testamento, quando falasse que você é um brasileiro, né? Da onde você pertence, ou qual igreja você é? Sou igreja da Igreja Presbiteriana de Vista Alegre. Aí seria mais ou menos Edá que ia usar. Você pertence a tal lugar. Êxodo 12, 3 também lá está traduzido como congregação. Está escrito: falem a toda a congregação de Israel. Então falem a toda a Edá, congregação. Lá vou eu sofrer de novo para apagar esse negócio aqui, porque agora eu vou ter que lavar isso tudo. Agora a gente vai ver como que essas 2 palavrinhas aqui, elas passaram a existir, ou elas foram traduzidas na Septuaginta. Septuaquem? Septuaginta. Que raio é esse de Septuaginta, Wesley? Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, por quê? Para o grego. Porque tem todo aquele negócio lá de Alexandre o Grande, que ia dominar todo mundo, o helenismo, aquela coisa toda. E a língua grega, dali mais para frente também, até na época de Jesus e tal, era como o inglês é hoje. Era uma língua tipo universal, assim, né? Hoje você vai fazer uma entrevista de emprego num bom emprego, a pessoa chega para vocês e pergunta assim: nível de inglês? Aí você fala height, level, PowerPoint. Naquela época, se você fosse fazer uma entrevista lá para ser um
estrategista no exército de Alexandre o Grande, ele ia perguntar assim para você: qual é o seu nível de grego? Né? Porque era a língua universal. Então foi traduzido o Antigo Testamento para o grego, para que não só os judeus, mas todos os outros povos que eram subjugados, que eram submissos ao Alexandre o Grande, tivessem acesso à leitura do Antigo Testamento. Por quê? Qual que era, só abrindo parênteses, né? Qual que era a ideia do Alexandre o Grande? A ideia dele era invadir um país, uma nação. Ele dominava aquele povo, mas ele não exterminava aquele povo. Ele dava suporte para aquele povo, sustentava aquele povo, e ele dava educação para aquele povo também. E para ele dar educação, ele trazia a cultura dos povos que ele dominava e ensinava para todo mundo, inclusive para a nação dele, né? Inclusive para a nação dele. E quando houve um período, então, em que ele estava disponibilizando o Antigo Testamento para a galera aprender, ler e aprender. E daí, entre outros muitos livros que foram traduzidos para o grego, o Antigo Testamento também foi traduzido para o hebraico, do hebraico para o grego, e essa tradução é conhecida como Septuaginta. Se vocês escutarem essa palavra estranha aí, Septuaginta, é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Kahal e Edá, elas foram traduzidas para o grego. Agora o grego não é mais da direita para a esquerda que a gente lê, igual ao hebraico, né? O grego é igual ao português, da esquerda para a direita, né? Então, ele foi, uma tradução é assim, essa é uma tradução e a outra é assim. A minha letra no português já não é muito boa, gente, então no grego piorou, me perdoe aí, mas acompanhe o raciocínio aí que vai dar certo, tá? Então, lá na Septuaginta, as duas palavras foram traduzidas. A gente já vai passar dessa parte chata de história, tá? Eu só trouxe porque é importante para a gente, lembrando, né? A gente está tentando entender o que é igreja. Para entender o que é igreja, a gente está vendo da onde que surgiu essa palavra igreja. Então a gente já viu como que era lá no hebraico, que era Kahal e Edá, que se referiam à congregação e ao povo de Israel. E agora a gente está vendo como que essas duas palavras foram traduzidas para o grego, na tal da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, que são essas duas palavrinhas aqui, ó, synagogué, e essa aqui é conhecida, eclesia. Essa todo mundo já ouviu, né? Eclesia. Essa aqui menos conhecida um pouco, synagogué. Essa letrinha aqui, ó, ela é igual o I do francês, né? Você fala I, mas fazendo boca de U, né? É estranho, né? Synagogué, com acento no final, acento agudo no final. Essa aqui, synagogué, essa é usada no Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, com exceção de Deuteronômio, tá? E essa aqui, eclesia, ela é usada nos livros que vêm mais para frente lá, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e mais um monte de outros livros lá. Então, a gente começou a entender viu como que isso era na época do Antigo Testamento, antes de Cristo. Porque a Septuaginta, ela ainda não estava na época de Cristo, ela estava um pouco antes lá. Agora, a gente precisa ver como que aconteceu no Novo Testamento. Então vamos lá. A expressão synagogué,
significa reunir ou reunir-se. Ela é usada especificamente para se referir à reunião religiosa dos judeus ou ao lugar onde os judeus se reuniam. Aí quando a gente vai para Mateus 4:23, por exemplo, está escrito lá: e Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas, lugar onde os judeus se reuniam. Né? Tem uma outra passagem que eu não lembro agora, eu não anotei aqui, eu não lembro o endereço agora, mas está escrito assim, que os judeus, que a sinagoga se reuniu. Aí você pensa assim, mas sinagoga é o lugar onde eles se reuniram? Será que tem um monte de sinagoguinha assim, uma do lado da outra? Não, é porque lá está se referindo à reunião, à própria reunião dos judeus, né? Igual a gente fala hoje em dia, né? Eu vou para a igreja, e a gente vai chegar lá, né? Agora, a palavra eclesia, ela é usada nunca para se referir a um prédio, a um lugar. Nunca para se referir a uma denominação. E nunca para se referir à influência do cristão ou da igreja na cultura. Quando a gente olha para a Bíblia, Novo Testamento, 1 Coríntios 15:9, por exemplo, está escrito: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a eclesia de Deus. Persegui a igreja de Deus. Atos 15:40. As igrejas. Então, no Novo Testamento, é óbvio que é uma palavra grega que era usada no cotidiano grego, então também tem um significado fora da Bíblia. O significado de eclesia fora da Bíblia era uma palavra que era usada, por exemplo, quando os cidadãos eram convocados para uma votação. A palavra eclesia, eu não sei se eu não estou pulando aqui, estou pulando, é o próximo tópico, mas eu vou adiantar aqui. A palavra eclesia, ela significa chamar para fora. Então o que acontecia? Quando o cidadão grego lá, ele tinha que ir votar ou tinha que ir para uma reunião, passava um arauto, né, aquele cara que saía gritando para todo lugar, né, porque não tinha WhatsApp, vou mandar WhatsApp lá para a igreja, não tinha. Então passava o arauto gritando lá, avisando, vai ter lá na praça tal, lá a reunião para votação, etc e tal. Esse arauto, ele usava a palavra eclesia, chamar os cidadãos para fora de casa para ir para uma reunião. E quando a gente olha para a Bíblia, no Novo Testamento, o sentido é teológico. Então, eclesia, basicamente, também continua significando chamar para fora, chamar as pessoas para fora de suas casas e irem para uma reunião religiosa. Igreja, eclesia. A gente olha para o Antigo Testamento e vê que a Edar e Kahal, aquelas duas palavras lá, que são traduzidas como congregação, elas se referiam ao ajuntamento do povo de Deus para uma religião, para uma reunião religiosa, para o culto. Quando a gente vem para o Novo Testamento e a gente olha eclesia, a gente vê que também tem o mesmo sentido, é chamar as pessoas para fora das suas casas para irem para uma reunião religiosa, para o culto, ou para a escola dominical, pode ser também, né? Para a igreja, reunião na igreja. Esse é o sentido que a palavra é usada no Novo Testamento. Então a gente pode entender que eclesia, que nós no português falamos igreja, nós devemos lembrar que lá na Bíblia, né, no Novo Testamento, a palavra nunca é usada para se referir a um lugar e nunca é usada para se referir a uma denominação e nunca é usada para se referir à influência do cristão na sociedade, né, da igreja na sociedade, lembrando isso. Então, o que é eclesia? O que é igreja? É o povo de Deus. A palavra é sempre usada no Novo Testamento para se referir ao povo de Deus. Tem até uma expressão, lá vou eu adiantar a coisa, colocar a carroça na frente dos bois de novo, né? Tem até uma coisa assim que nós crentes sempre escutamos, né? Igreja visível
e igreja invisível. Né? Pode ser que uma pessoa faça parte da igreja visível, né? Da IPB Vista Alegre, ou da IPB Seu Jardim, ou da Batista, ou da Assembleia de Deus. Pode ser que a pessoa seja membro de uma dessas igrejas visíveis, mas ela nunca se converteu, então ela não é membro da igreja invisível de Cristo. Agora, se a pessoa se converteu e é membro da igreja invisível, ela fatalmente precisa fazer parte de uma igreja visível. E a gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco. Agora eu quero lembrar rapidamente com vocês algumas figuras. Assim, gente, se vocês quiserem me interromper, por favor, tá? Senão eu fico só falando aqui, não dá tempo nem de tomar água. Então, se tiver alguma pergunta, aí o presbítero está lá que pode responder para a gente. E tem 2 presbíteros ainda que podem responder para a gente, então, ó, né? E tem mais um diácono ainda, então estamos bem aí na fita, né? Não vamos ficar com dúvida, não. Ou se tiver, né, lembrar de alguma coisa, falar, mas eu lembrei assim, que pode interromper aí para a gente conversar um pouco aí, que a gente tem ainda 20 a 25 minutos ainda de aula. Rapidão, Gálatas 6,16. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apontar o dedo, né? Então, o casal aqui que eu nunca lembro o nome, mas eu vou lembrar depois. Oi? Jéssica e Alexandre. Ah lá. Jéssica e Alexandre. Gálatas 6,16. Por favor. Hernandes, por gentileza. Marcos 2, 18 a 20. Lucas, Efésios 2, 22. Denise, lembrei de novo, viu? Efésios 2, 19. E já pensou se eu esqueço o nome desse aqui? A Joyce, ela vai falar de ela vai ler Romanos 12, 5. Então vamos lá. Gálatas 6, 16. Beleza. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus. Uma das figuras usadas para a igreja é o Israel de Deus, o povo de Deus. Tá? Vamos lá. Quem está com Marcos 2, 18 a 20, Hernandes, né? Olha, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, vieram alguns e eles perguntaram: por que o tipo de jejum? Os discípulos de João e os fariseus, mas os discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus: porventura jejuar durante o tempo em que estiverem presentes em noite, não podem jejuar. Isso. Qual que é a figura? Esse mesmo, né? Qual que é a figura que é usada aqui para se referir à igreja? Ela não está explícita, mas ela está nas entrelinhas, porque está falando de Cristo como o noivo. Então, a figura da igreja é a noiva, a noiva de Cristo, né? Efésios 2, 22. No qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso, habitação de Deus no Espírito, ou morada de Deus no Espírito. E olha só a expressão, nós, né, estamos sendo edificados para a habitação ou morada. Ou seja, uma habitação, uma casa, um templo, né? Nós somos morada do Espírito de Deus. A igreja é morada do Espírito de Deus. Efésios 2,19. portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Membros da família dele. Nós somos membros da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso. Eu acho que essa é a figura mais importante para se referir à igreja. Corpo de Cristo. A igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Então, todos os eleitos
da Igreja Presbiteriana do Brasil, Independente, Conservadora, Batista, Assembleia, todos os membros eleitos que fazem parte da Igreja invisível de Cristo, que estão espalhados nas diversas denominações nesse mundo, eles estão ligados ao cabeça, eles são o corpo. A mais importante para se referir à igreja é corpo de Cristo. Com relação a figuras usadas para se referir à igreja, isso foi só para a gente refrescar a memória, né? Agora, um pouco antes ali no primeiro tópico que eu abordei, eu falei daquelas palavras estranhas lá que foram depois traduzidas como igreja, né? Kahal, sinagogue, eclesia e tal. Será que existe diferença entre a congregação do Antigo Testamento e a congregação do Novo? Será que existe diferença entre uma igreja, não dá para usar exatamente esse termo, mas para a gente fazer a correlação, né? Uma igreja do Antigo Testamento e a igreja cristã do Novo Testamento? Vocês acham que existe diferença? Será que é diferente? Quando a gente olha lá, vamos lá pegar o Antigo Testamento, vamos ver, né? Existem diferenças. Vamos dar uma olhada em algumas diferenças, rapidamente aqui, algumas diferenças. No Antigo Testamento, a adoração era centralizada. O que é isso? A adoração era centralizada em Jerusalém, no templo. Então, o templo, ele representava a presença de Deus entre o povo. E lembra que tinha que sair lá de Piraquara, sair lá de Piraquara para ir até Jerusalém, levando um cabrito, ou um cordeiro, ou eu acho que para você no caso seria mais fácil levar um pombinho, né? É mais leve e tal, põe uma caixinha ali, não imagina carregando um cabrito, né? Arrastando, não dá. E até Jerusalém para oferecer o sacrifício, para levar para o sacerdote e oferecer o sacrifício. Então isso é a adoração centralizada. Você vai adorar a Deus no templo, né? Existia uma hierarquia, sumo sacerdote, levita, cada um com os seus afazeres, mas para o povo se achegar a Deus era necessário um mediador. Olha aí a figura, né? Olha aí apontando para quem? O mediador entre Deus e os homens, né? O sumo sacerdote e o sacerdote, né? O que eu tinha que fazer? O Hernandes trouxe lá 2 pombinhas, trouxe uma para mim. Eu pego uma pombinha, levo. Eu não posso oferecer isso para Deus. Eu tenho que dar na mão do sacerdote e o sacerdote vai oferecer. Mediador entre o povo e Deus. E havia um monte de festas e lembra? Festa das primícias, festa dos não sei o que, festa do não sei o que, um monte de festa lá. A mais importante, que talvez seja a Páscoa, né? Olha aí, apontando para o Novo Testamento. A Páscoa foi substituída pela Santa Ceia, né? E tinha também uma coisa que dá uma treta, mas pensa numa treta. Estou até tomando água agora. A guarda do sábado. A guarda do Shabat. Né? Porque a gente olhou como que funcionava mais ou menos lá no Antigo Testamento, e eu tenho que correr porque tem um monte de página aqui, está acabando o tempo, e a gente vai olhar agora como que funciona no Novo Testamento. No Novo Testamento a adoração é descentralizada. Lembra lá? Eu digo para você, mulher, que nem nesse monte e nem naquele, mas em qualquer lugar, porque Deus busca quem o adore em espírito e verdade. Então não precisa, aonde você estiver, você vai adorar, não precisa estar em Jerusalém mais. Adoração descentralizada, não existe mais um lugar específico. Não existe mais aquela hierarquia. Então, o pastor não é o sumo sacerdote, o presbítero não é o sacerdote, os diáconos e o seminarista não são levitas. Abrindo um parênteses aqui, tem muita gente que acha que existe levita hoje ainda, né? Até existe, né? Da tribo de Levi. Aí o cara toca violão na igreja e fala assim: eu sou levita. Tu nasceu da tribo
Levi? Não, então já não é da tribo de Levi, né? Mas muita gente gosta de falar que é levita quando vai cantar lá na frente, que tem uma luzinha assim, só nele, assim, o resto da igreja tudo escuro e só o cara cantando lá. Senhor, levantando a mão, fazendo solinho de guitarra. E não lembra que o levita lavava o banheiro do templo também. Que o levita lavava o lugar lá do sacrifício, o sangue dos animais, o esterco e os restos dos animais, dejetos, tudo que era tirado lá do animal lá para o sacrifício. Quem que levava isso? Quem que você acha que levava isso para fora lá para ser queimado fora do arraial? Levita. Então, se você é levita, meu amigo, você que está me assistindo, aqui e aqui também, se você gosta de falar que é levita, vai lavar o banheiro da igreja, daí você vai começar a ser levita. Não vai não, porque você não nasceu na tribo de Levi, mas daí você pode pelo menos fazer de conta que é, né? Voltando, fechando o parênteses do levita. Então, não existe mais essa hierarquia, né? Existe sim uma liderança na igreja, a gente vai ver daqui a pouco, a liderança eclesiástica, mas não é mais uma hierarquia. Porque existe um negócio chamado sacerdócio universal dos crentes. Lá em 2 Pedro 2, versículo 5, 9, está escrito assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ora, quem que era o sacerdote que oferecia esse sacrifício? Não era o povo, agora no Novo Testamento é. E o versículo 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pensa uma pregação nesse texto, hein? É uma coisa... Acho que eu vou até estudar isso aqui um dia para pregar na igreja. Agora vem a treta. Lembra do sábado? O Shabat. A palavra sábado é uma palavra que ela não foi traduzida, tá? A palavra sábado, ela foi transliterada. Então no hebraico, eu vou escrever ela aqui, ó, Shabat. Um A aqui embaixo, um B. Acho que embaixo essa aqui se chama Tal, que é o T. Então aqui, ó, Shabat. Essa palavra foi transliterada para sábado. Então no português, quando você fala sábado, você está simplesmente falando uma palavra hebraica. O que significa a palavra se ela fosse traduzida? Igual Kahal foi traduzida para congregação. Se a gente pegar Shabat e traduzir para o português, é descanso. Então lá no Antigo Testamento, quando está escrito assim, guarda o sétimo dia, o dia do descanso do Senhor, lá literalmente no hebraico está escrito, da direita para a esquerda, vamos lembrar, né? Dia do Shabat do Senhor. Lá no Antigo Testamento, o Shabat era o último dia da semana. Quando veio o Novo Testamento, a ressurreição de Cristo se deu em qual dia da semana? Primeiro dia da semana. Aí, depois que Cristo foi assunto aos céus e os discípulos começaram a se reunir, eles começaram a se reunir em que dia da semana? Primeiro. Que hoje a gente conhece como domingo, né? Conhece como dia do Senhor. Então, o Shabat da igreja cristã é o domingo, o dia do descanso. Obviamente que não existe mais, como no Antigo Testamento, não existe mais um dia específico. Imagine um motorista de ônibus, por exemplo, que tem que trabalhar no domingo. Mas ele tem um dia de descanso, sei lá, é terça-feira, por exemplo. Imagine o seminarista e o pastor, né, que tem que trabalhar domingo. Está aqui falando que não pode pegar, pecador, está trabalhando no dia do Senhor. Não. É porque é diferente. A gente precisa reservar um dia para descanso e adoração. Se a gente trabalha no shopping e trabalha no domingo e folga na segunda, o que a gente vai fazer na segunda? Passear no shopping? Não. A gente vai reservar para o nosso descanso e adoração. Existe um culto que foi transmitido, vai no YouTube. Enfim, volta para cá então.
Deu para dar uma pincelada aí no negócio do Shabat, né? Aí eu falei que não existe mais hierarquia na igreja, mas existe uma liderança eclesiástica, composta de bispos, presbíteros e diáconos. Bispos e presbíteros é sinônimo a palavra, é a mesma coisa, né? Então existem presbíteros regentes e docentes, por exemplo, na IPB, né? Pastores e presbíteros. Existem diáconos também. Mas não tem uma hierarquia assim de, o pastor é o sacerdote, é só... Tem umas igrejas aí que falam, mas isso é mentira, tá? Não cai nessa não. Que o pastor é que faz, atua, intermedia você, ou... a gente vê isso muito na igreja católica, né? Quem que é o sacerdote da igreja católica? Padre, que intermedia você com Cristo. Né? Faz a intermediação. Se você quer perdão dos pecados, o que você tem que fazer? Ir lá se confessar para quem? Para o sacerdote. Mas a gente viu aqui que no Novo Testamento não tem mais hierarquia, não tem mais sacerdote. Cada um de nós somos sacerdotes e o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, que está intermediando por nós, junto a Deus. Então nós podemos nos colocar em oração diretamente a Deus. A gente faz isso todo domingo aqui. E quero crer que façamos todos os dias da semana, pedindo perdão a Deus. E quem que nos intermedia com o Deus Santo? O sumo sacerdote, Jesus Cristo. Né? Aí tem o perfil da liderança, que a gente vai ver lá. Eu vou pular um pedacinho aqui. Eu ia ler o texto, mas eu não vou ler. Depois vocês em casa leiam esse texto, olha só. 1 Timóteo capítulo 3, de 2 a 12. Lá está escrito todas as características do diácono e do presbítero. A igreja, ele precisa ser assim. Por que ele precisa ser assim? Porque Deus prescreve isso. Essas características. Se não tiver, eu não aceito. E já, olha só, estou pulando um pedação aqui. Agora eu quero falar. Deixa eu só dar uma recapitulada do que a gente falou até agora. Palavras no hebraico e no grego, que são muito difíceis, eu não vou repetir, mas que elas significam congregação e igreja, ajuntamento do povo de Deus. A gente viu então que a palavra igreja, vou repetir só essa aqui, eclesia, é o ajuntamento do povo de Deus para a adoração. A igreja invisível em todo o mundo, né? É isso que significa igreja, né? A gente falou um pouco a respeito das diferenças entre o culto ou a igreja do Antigo Testamento e a do Novo. Lá existia hierarquia, aqui não tem mais. Lá tinha levita, aqui não existe mais levita, e essas coisas assim, né? A gente falou a respeito da liderança do Novo Testamento, então, que existe uma liderança na igreja do Novo Testamento, segundo a Bíblia, né? A gente vê isso na Bíblia, só que essa liderança, ela não é uma hierarquia, não é um pastor que manda, ou o presbítero que manda, ou o diácono que manda, ou o seminarista que está na esperança de ser ordenado pastor para mandar. Não manda. Aliás, é o contrário, tá? Todo mundo imagina. Dá para enxergar aqui embaixo? Tá? Todo mundo imagina que a igreja é assim. Aqui está o membro, aqui está o diácono, aqui está o presbítero e aqui está o pastor. Não, dá para dividir em dois aqui, né? Aqui está o seminarista, estava esquecendo de mim. E aqui em cima o pastor, né? Mandando em todo mundo, né? Pastor, cadê o pastor Jeremias? Está aí? Escreve aí, comenta aí no Facebook. Mas eu um dia vou ser pastor, né? Não, gente, assim, ó. A igreja é assim, ó. Porque o pastor está aqui para servir o seminarista, para servir o seminarista e os presbíteros, para servir os seminaristas, os presbíteros e os diáconos, para servir o seminarista, o presbítero, o diácono e a igreja. Agora adivinha o que o seminarista tem que fazer? Servir o presbítero, o diácono e a igreja e o pastor. E o diácono tem que servir todo mundo também, porque nós somos sacerdotes um do outro. Nós estamos aqui para servir todo mundo. Então, essa visão equivocada aqui de que o pastor é mais importante ou o presbítero é mais importante, isso aqui não é bíblico, né? Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E aí, essa ideia e essa consciência
de que nós estamos aqui para servir uns aos outros, está estritamente ligada ao próximo ponto aqui, membresia da igreja. Ah, Wesley, mas eu preciso ser membro da igreja presbiteriana de Vista Alegre? Eu já sou membro da igreja invisível de Cristo. Para que eu vou ser membro de uma igreja local? Jesus Cristo falou um negócio lá para os apóstolos, que a gente conhece como grande comissão. Lembra? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinando-os a guardar toda a verdade, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso acarretou? Crescimento da igreja. Atos 2,41. Então os que aceitavam a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro pregou, o Espírito Santo agiu, as pessoas creram e foram batizadas, e a igreja cresceu. E daí a igreja começou a ir, as pessoas começaram a ir para outras cidades. E aí começou a se organizar igrejas locais. Então já não era a igreja em Jerusalém, era a igreja em outro lugar. Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Paulo falando para Tito, né? Foi por isso que eu deixei você lá em Creta, meu filho. Não foi para você ficar só pregando, não. Foi para você constituir presbíteros. E casar conforme você. Então, tem um monte de cidade, cada cidade tem uma igreja. Eu treinei você, vai lá e estabelece a liderança da igreja, com presbíteros, diáconos, organiza a igreja. E daí veio igrejas organizadas. Né? Olha só, 1 Coríntios, Paulo fala assim, Paulo, chamado à vontade de Deus, etc. e tal, a todos os lugares, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Uma igreja que não é de Jerusalém, é de Corinto. Gálatas, capítulo 1, começando a carta, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoa, as igrejas da Galácia, que eram várias, né? Galácia era uma região, não uma cidade. Então tinha um monte de igreja lá. Igrejas locais. 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. E daí, como essas cartas chegaram até nós, a gente pode falar assim, né? Paulo, a igreja presbiteriana de Vista Alegre. Então a igreja de Cristo se espalhou pelo mundo inteiro. E a gente vê que ela foi organizada em igrejas locais. E essas igrejas locais, elas tinham liderança e tinham membresia. Existem outros textos que eu não trouxe aqui, que apontam para uma membresia organizada. Teve uma vez lá que Paulo falou assim para a igreja de Corinto, se eu não me engano, para disciplinar um cidadão lá que estava vivendo em pecado. Como que uma igreja vai disciplinar alguém se não tem membresia? Tem membresia, né? Igreja organizada. Então, isso implica que nós precisamos sim ser membros de uma igreja organizada. É isso que vai nos fazer membros da igreja de Cristo? Não, é o contrário. Nós somos membros da igreja de Cristo, então o Espírito Santo muda o nosso coração e a gente vai procurar uma igreja local. No livro do Mark Dever, se chama O que é uma igreja saudável? Quando ele fala de membresia, resumindo, ele diz assim: você precisa se ligar à membresia de uma igreja, assumindo a responsabilidade de servir a essa igreja. Quando você faz isso, você está dizendo à liderança e aos outros membros dessa igreja: contem comigo, contem com a minha presença aqui. Se precisar trabalhar aqui, precisa de alguém para tocar bateria. Eu não sei tocar bateria não, mas alemão eu sei arranhar o violão. Se precisar tocar bateria, eu vou tocar bateria. Se precisar tocar teclado, eu vou tocar teclado. Eu vou espantar todo mundo da igreja, mas eu vou tocar. Tem que abrir a porta da igreja, eu vou chegar mais cedo. Eu vou trabalhar. E contem comigo também para o sustento dessa igreja. Eu vivo falando aqui, né? Está transmitindo. Por que está transmitindo? Porque tem internet. Por que tem internet? Porque pagamos a mensalidade. E por que pagamos a mensalidade? Porque eu e você contribuímos com dízimos e ofertas para sustentar a igreja. Esse é o compromisso também do membro da igreja local.
Então são responsabilidades. O Mark Dever traz isso no livro dele. Vou lembrar o nome se vocês quiserem ler, é um livro muito bom. O título é O que é uma igreja saudável? Daí lá ele traz várias características de uma igreja saudável. Então, meus irmãos, concluindo, e eu estou concluindo só 2 minutos atrasado, hein? Estou ficando bom nisso. O que a gente aprendeu ou que a gente relembrou hoje? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, as palavras que se referem à congregação, à igreja, lembra lá, carral, crescia e tal, elas significam o ajuntamento do povo de Deus. No Testamento, toda uma hierarquia, a igreja cresce e se mantém viva até hoje por causa da grande comissão, de pregar o evangelho. Cada um dos membros da igreja local é responsável por pregar o evangelho, não é só pastor e nem só presbítero. Então, lá onde você trabalha, onde você estuda, você precisa criar relacionamentos com as pessoas com a intenção de futuramente pregar o evangelho para elas. Você não precisa chegar principalmente se ela não for uma pessoa cristã. Ela nunca mais vai querer conversar com você. Agora, se você criar um vínculo de amizade com essa pessoa, relacionamento, se você mostrar para ela que crente também é gente boa, que crente não morde, que crente também gosta de jogar bola, gosta de jogar videogame, gosta de sair pro parque, gosta de ir pra praia, tudo preservando a santidade, mas faz essas coisas, que também é um ser humano normal, que também sofre, que também tem falta de dinheiro, que fica doente, que tem que tomar injeção para não pegar Covid, e que até tomando a injeção às vezes pega Covid, né? A pessoa vai, não é cristã, mas ela vai confiar em você. E ela vai saber que você é cristão. E um dia ela vai passar por um problema e ela vai vir pedir oração para você. Daí você fala, meu amigo, eu vou orar para você, mas eu tenho que falar uns negócios aqui para você também. E daí você prega o evangelho. Tem abertura. E assim a igreja cresce e se mantém viva, né? Desde lá do início até hoje. E é indispensável que cada membro seja ativo na igreja local. Então, nós que somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil e estamos como membros da igreja local de Vista Alegre, nós precisamos ser ativos na igreja. Por que eu digo isso? E eu digo isso porque eu cobro de mim mesmo isso. Pensa num cara que é desastrado com o horário. Sou eu. Totalmente desastrado. Eu acordo 1 hora mais cedo e saio atrasado de casa. Né? Olha para a Joyce, está pronta? Ela está lá assim, quase dormindo de novo de esperar. Né? E eu estou fazendo o quê? Dando comida para o passarinho, lavando a calçada, brincando com o cachorro. Eu sou desastrado com o horário. Então eu preciso me policiar para isso. Por quê? Eu preciso ser ativo na igreja. Por quê? Porque se eu não tenho vontade de ser ativo na igreja local, na igreja visível, será que eu sou membro mesmo da igreja invisível? Ou eu estou indo bater ponto lá na igreja local? Se a gente faz parte da igreja de Cristo, a gente tem que estar ligado a uma igreja local e a gente precisa cumprir as responsabilidades para com essa igreja local. Seja com a presença, seja com o trabalho, seja com o sustento financeiro. Aí, a gente vai ter aqui uma igreja presbiteriana de Vista Alegre, Curitiba, estabilizada, forte, com um grupo de base que a gente chama forte, sempre ativo na igreja, e daí sim a gente vai conseguir sair e pregar o evangelho para outras pessoas e trazê-las para cá, tendo a consciência de que nós somos instrumentos de Deus. Já pensou nisso? Já pensou que mesmo pecador do jeito que você é, Deus usa você para pregar o evangelho e converter pessoas? Converter quem converte é o Espírito Santo, né? Mas através da tua pregação, eu paro, penso assim e falo, não é possível, eu? Não pode. Então, meus irmãos, igreja é o ajuntamento do povo de Deus, é o povo de Deus, é o corpo de Cristo unido ao cabeça que é Jesus Cristo. E nós estamos ligados então à igreja local, nós aqui no caso na igreja Vista Alegre. Né? Essa primeira aula, essa aula de hoje,
É a primeira de uma série de outras aulas que nós vamos falar a respeito de igreja. Se eu não me engano, são 12 ou 13 aulas para frente. A gente vai intercalar, obviamente. O pastor Jeremias vai continuar lecionando e abordando Confissão de Fé de Westminster, né? Lá para frente, lá tem um capítulo também, 25, 26, entre 24 e 26 é o capítulo que fala de igreja na Confissão de Fé, não lembro agora de cabeça. Mas ele lá para frente ele vai falar com uma outra abordagem, certamente, a respeito de igreja. E no domingo que ele não falar sobre a Confissão de Fé, aí eu venho e trago uma outra lição sobre a igreja, diferente. Então tudo isso que a gente viu hoje foi uma introdução para a gente aprender, para a gente relembrar e aprender coisas novas sobre o que é a igreja e continuar nossos estudos lá para frente. Tá bom? Gente, comentários, dúvida, qualquer dúvida, pergunta para os sai daí, deixa que eu dou essa aula aí que você não tá. Eu vou lavar isso aqui depois, vamos ver se a gente consegue um quadro aí para a gente continuar escrevendo em hebraico aqui, em grego, copiando, né, da colinha aqui, e que assim Deus nos abençoe e nos sustente sendo igreja dele, né? Nos sustente sendo igreja dele.